Graças a Deus, né? Que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, mais uma vez, para exaltar o nome dEle, para engrandecer, glorificar o nome dEle. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Efésios capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 ao 21. Efésios 3. Quero dar as boas-vindas, nossa visitante, Loiane Gomes. Seja bem-vinda. Já esteve aqui conosco, já ministrou aqui para nós, na rede de mulheres, graças a Deus. Seja bem-vinda. Efésios capítulo 3, do versículo 14 em diante. Fica atento, igreja. Deus já falou conosco hoje. Vai continuar falando. Não foi planejado. A irmã Emilane não sabia que eu ia ministrar. Eu não sabia o louvor dela. A irmã Aparecida nós não sabíamos. O irmão Augusto a gente não tinha combinado entre si. Mas essa é a igreja do Senhor Jesus. Então Ele faz do jeito que Ele quer. Vocês vão perceber que está tudo na mesma direção. Porque com o Espírito Santo de Deus, e quando a gente percebe o louvor e as oportunidades, parece que foi tudo combinadinho assim, ó. É o Espírito Santo de Deus. Porque nós não temos essa capacidade, né? Então diz assim a palavra do Senhor para nós, em Efésios 3, 14 e 21. Aqui, na versão da minha Bíblia, NVI, está escrito assim: a oração de Paulo pelos santos. E aí ele inicia: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, igreja? Pode sentar em nome de Jesus? Fique à vontade, mas deixe a sua Bíblia aberta, porque nós voltaremos aqui em alguns versículos. Então, quando nós lemos essa passagem, a carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. É uma das cartas que ele escreveu quando ele estava na prisão em Roma. E quando nós lemos as cartas dele, ele escreve às igrejas dando orientações da vida cristã. Essa carta, ela fala muito sobre eclesiologia, doutrina. Está falando muito sobre aquilo que nós devemos fazer para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Então o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, essa aqui é uma oração que ele fez. E eu quero que você imagine comigo, ele estava na prisão e ele queria dar algumas orientações para os cristãos daquele tempo, porque estava tendo divisões dentro da igreja de Deus, porque judeus convertidos ao cristianismo, eles não estavam aceitando os irmãos gentios que não eram judeus, por causa daquela questão da circuncisão e da incircuncisão. Então o apóstolo Paulo, ele estava chamando os cristãos à maturidade, a entendermos uns aos outros. E aí ele escreve. Só que quando ele escreve essa carta, essa aqui é uma oração que ele faz. Ele faz uma no capítulo 1 e agora ele faz uma aqui nesse capítulo 3. Ele ora para todos os santos. Esses santos aqui que ele está se referindo são os separados para Cristo. Esses separados para Cristo somos nós. Nós não somos santos de santidade, nós estamos em processo de santidade, nós somos santos de separados. Então ele fala por essa causa, e aí a gente vai pensar,
ajoelhe-me diante do Pai. A gente tem a impressão que ele está ajoelhado dentro da prisão, orando pelo aquele povo. Não dá essa impressão? Porque ele diz assim, por essa causa. Que causa é essa? Que situação é essa? Que motivo é esse? Que objetivo é esse? Dessa oração que ele está fazendo ali na prisão. A vida dele não está boa. Ele está preso e ele está preocupado com quem está livre. Ele está preocupado com aqueles que estão em unidade, em comunhão. E ele escreve. Então, por essa causa, por esse motivo, o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo, a nossa oração, ela precisa ter propósito. A nossa oração, ela precisa ter intensidade e intencionalidade. Nós precisamos ter um objetivo por aquilo que nós oramos. Então ele está dizendo, por essa causa, muito provavelmente pela situação espiritual daquele povo que estava lá. Porque como eu disse antes, quando nós vemos que havia ali divisão. Então ele estava preocupado com a maturidade espiritual daquele povo. Então por essa situação, por esse propósito, por essa causa, por esse motivo, ele estava se dobrando diante do Senhor. E aí trazendo para nós hoje, por essa causa, qual é a causa que nós estamos orando ao Senhor no dia de hoje? A nossa oração não pode ser simplesmente aquela que a gente dobra o joelho e diz, Senhor, é isso. Não, nós precisamos ter uma intenção naquilo que nós pedimos, naquilo que nós clamamos, naquilo que nós buscamos. Perceba que essa oração do apóstolo Paulo aqui, ela é uma oração de petição. Ele está pedindo algo. É uma oração de intercessão, porque ele está orando em prol de alguém. E é uma oração com intenção, porque tem um motivo, tem uma causa pela qual ele está orando. Nós precisamos ter isso, porque senão nós vamos simplesmente conversar com o Senhor e a nossa oração não vai atravessar o teto. E como hoje, sexta-feira, é um culto de oração, então nós falamos muito sobre oração. E não pode ser uma oração mecânica, não pode ser aquela coisa de vou orar aqui rapidinho, porque senão não, nós precisamos ter um encontro com o Senhor durante a oração a qual nós estamos apresentando a Ele. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós, oração com propósito. Ele também está nos ensinando. Quando nós falamos oração em propósito, eu vou voltar ali agora. Quando nós vamos orar, nós oramos primeiro da seguinte forma. Eu oro por mim, me revestindo da armadura de Deus, que também está em Efésios, no capítulo 6. Então eu me revisto da armadura de Deus. E aí eu oro pelo outro. Então eu oro pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, cunhados, sobrinhos, pelo meu trabalho, pelo meu casamento, pelo financeiro, pela vida de alguém, pelos leitos de hospital, por pessoas que estão no presídio. Então, nós exercemos isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui na igreja. E quando ele fala que ele está orando pelo outro, aqui não está dizendo se esse outro pelo qual ele está orando está em pecado, pode orar ou não pode, ou se existe alguma restrição da oração. Ele simplesmente intercede pelo outro. E aí, ele fala assim, ele segue, né? Ajoelho-me. Gente, ajoelhar é muito forte. E eu fiquei meditando aqui, nesse ajoelho-me, horas e horas e horas. Porque quando nós nos ajoelhamos, é um sinal de declaração de submissão. Quando a gente se ajoelha, a gente está dizendo para Deus, declarando para Ele a nossa impotência, a nossa dependência, a nossa fragilidade, a nossa necessidade, a nossa carência dEle. Então, quando eu me ajoelho, e aí a irmã Evilane louvou aqui, prostrar diante do Senhor, aquilo que aquela mulher fez quando derramou aquele perfume aos pés de Cristo, e não só isso, tantas outras passagens bíblicas. Então nós vemos o quê? Que nós devemos nos prostrar diante do Senhor. Então o ato de ajoelhar é um ato de submissão. A ciência diz que o nosso corpo entende quando nós ajoelhamos e fazemos assim, que nós somos totalmente dependentes do nosso cérebro. Ele entende que nós somos dependentes de um ser superior a nós. A ciência já provou isso. Você pode pesquisar e você vai encontrar. Então o ato de se ajoelhar, nós estamos dobrando, nós estamos nos prostrando diante do Senhor. E existem vitórias, irmãos, que só vêm atrás de um joelho dobrado.
Existem situações que nós só iremos vencer com os joelhos dobrados. Se nós nos prostrarmos em reverência, falando para Deus: Senhor, essa guerra põe nas tuas mãos. Talvez muitas vitórias não chegaram ainda pela forma como nós nos posicionamos. Existe aí um pensamento, né, sobre essa questão de ajoelhar. Porque tem gente que pensa que ajoelhar não é coisa de macho, não é coisa de homem. Deixa eu falar uma coisa aqui para nós. Ajoelhar é coisa de gente forte. Sabia? Gente forte ajoelha sim. Gente forte declara dependência ao Senhor. Não é se ajoelhar aos seres humanos. Não é se humilhar a seres humanos. É se humilhar aquele que tem a chave de todas as portas. É se humilhar diante daquele que concentra o poder sobre suas mãos. É se humilhar, se prostrar diante daquele que te dá o ar que você respira. Assim como o irmão falou aqui, é pela misericórdia do Senhor que nós acordamos vivos. Que nós abrimos os nossos olhos e nós estamos vivos pela misericórdia dele. Então, quando nós nos submetemos ao Senhor, nós não estamos dobrando a homens. Nós estamos dobrando ao Senhor. Sabia que tem gente que tem vergonha de se prostrar diante de Cristo? Sabia que tem gente que chega na igreja e tem vontade, mas não consegue colocar os joelhos no chão? Eu perguntava ao pastor lá em casa, como é que é o nome daquela ferramenta que fura buraco no chão, que do lado é uma ponta e do outro lado é meio achatado, que os pedreiros usam para furar buraco? Aí eu falei para ele, eu não sei se é alavanca, um negócio assim, que eu lembro daquilo, sabe? Aquele ferro duro que fura buraco. Existem pessoas naquele perfil, duras, rígidas, não se quebram por nada, não se dobram por nada. Sabe o que é isso, irmãos? Orgulho. Simplesmente orgulho. Tem gente que ora só de pé. E tem gente que ora só sentado. E está todo mundo ajoelhado, clamando, buscando, e a pessoa está só de pé, ou sentado, ou então nem ora, ou deitado. Se tiver uma enfermidade, né, uma impossibilidade, tudo bem. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vê isso sobre nós. Quanto mais difícil for a situação, mais você se prostra. Quanto mais difícil você acha a sua vitória, mais você deve se prostrar diante do Senhor. Eu não tenho coragem de dobrar o meu joelho no meio dos outros, então dobra sozinho. Mateus 6, a palavra do Senhor diz: entra no quarto e fecha a porta. Dobra seu joelho lá dentro, deita no chão, chora, fala com o Senhor, mas busca no Espírito Santo de Deus. Então, essa questão de dobrar o joelho, e tem mais um detalhe, lá em Romanos, capítulo 14, no versículo 11, a palavra do Senhor diz assim para nós, ó, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua. Aqui não está falando que alguns joelhos, aqui está dizendo todos. Isso é interpretação. Todos. Então, se não se quebrantar agora, no dia do juízo vai se quebrantar. Todo joelho. Foi dado ao Senhor toda a autoridade. Tudo foi entregue nas mãos dele. Isso é lição para nós. Tem resistência? Tem. Às vezes o inimigo te faz ter essa resistência. Esse padrão rígido de comportamento, mas que pode ser moldado pelo poder do Senhor. Quem já viu quando o pastor e eu chegamos aqui na igreja, que a gente dobra o joelho e ora? Quem já viu? Sabe por que a gente faz isso? Dependência. Todo culto, ou todas as vezes que eu entro na igreja, que eu dobro meus joelhos, eu entrego a igreja ao Senhor. Eu falo: Senhor, essa igreja é do Senhor, essas pessoas são do Senhor, o microfone é do Senhor, o altar é do Senhor, as oportunidades são todas do Senhor. Isso a gente declara, sabe o que? Para Cristo, dependência. Meu Deus, eu não consigo nada. Todos os dias nós entregamos. Às vezes eu estou em casa falando com o Senhor e eu digo: Senhor, nós estamos com um problema nisso, mas eu quero entregar para o Senhor, porque esse problema não é meu. Porque a igreja não me pertence, porque a igreja ela é do Senhor, então o problema é do Senhor. O Senhor resolve do jeito que o Senhor quiser. Não tem um dia que termine o culto aqui, por mais situações difíceis que tem dentro da igreja, não tem um dia que a gente chega lá em casa e a gente não consegue dormir. A gente dorme todos os dias. Sabe por quê? O problema não é nosso, é do Senhor Jesus.
Então, quando nós prostramos os joelhos no chão, quando nós nos dobramos diante do Senhor, a gente está dizendo: Senhor, essa guerra não é minha. Senhor, essa guerra é do Senhor. E você pode ter certeza que um crente fraco, já vi muito isso, um crente fraco de joelho, ele é mais forte do que milhares e milhares e milhares de demônios de pé. Jesus, ele está no controle de todas as coisas. Então, o ato de você dobrar o seu joelho já está declarado. Satanás, ele te vê de joelho, ele não sabe o que você está fazendo. Você pode dobrar o joelho e não fazer nada. Mas Satanás vai olhar e falar assim: ele ajoelhou, ela ajoelhou, e agora? Ele não sabe o que você está fazendo. Mas o símbolo, o sinal, a postura do joelho já desmonta o inferno. E a oração, então, ela sobe no trono. Aí alguém pode dizer assim: mas eu não tenho o hábito de fazer isso. Comece a fazer, igreja. Tudo tem começo. Tudo tem as primeiras vezes. Eu não sou crente ainda. Não tem problema, dobra o seu joelho e vai falando com o Senhor, porque a palavra ela vai entrar no seu coração, vai mudar a sua história. Porque Deus tem poder para isso. Aí quando Ezequiel fala que não há ferrolhos nem portas, aí tem um louvor aí, mas não é daquele jeito que está escrito, não. Nem poderes, resistência ficam de pé diante do Senhor. Nenhuma resistência resiste ao Senhor Jesus. Nós precisamos entender que Jesus, ele pode tudo. Nós servimos um Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre vida, morte, doença, sobre céus, terra, inferno. Satanás não pode nada. Até o diabo se prostra diante do Senhor. Porque ele não tem autoridade, a autoridade foi tomada, as chaves estão todas com o Senhor Jesus. E aí Paulo segue a oração dele, né? Aí ele diz assim, ó, que ele os fortaleça. Ele quem? Deus. Como que ele vai fortalecer a igreja? Como que Deus vai fortalecer o povo cristão? Que nós vivemos pedindo, né? Senhor, Senhor, nos ajude. Como? Através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito dele é que nós somos fortalecidos. Só que nós precisamos de quê? Acessar o Espírito Santo e se permitir ser acessado por ele. Então a gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus, ele habitar em nós. Só que para ele habitar em nós, tem que desocupar a casa. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele não chega numa casa cheia. Uma casa cheia de orgulho, uma casa cheia de vaidade, uma casa cheia de prepotência, uma casa cheia de pecados, cheia de defeito. Ele não entra. Você precisa dizer, Senhor, me limpa. Precisa colocar esses móveis para fora. Precisa entregar as chaves da casa para o Espírito Santo de Deus entrar. Se eu te perguntar aqui agora, quer que o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, sim ou não? Mas ele pode entrar em todos os cômodos dessa casa, ou tem algum cômodo que tem uma porta trancada que Jesus não pode entrar? Sabe aquele cantinho onde tem segredo? Sabe aquele quarto onde você esconde as coisas secretas, os pecados de estimação, os erros? Será que Jesus está com a chave na mão para entrar naquele lugar? Porque ele não habita só um pedaço da casa. Ele quer a casa inteira. Não dá para falar, Senhor, o Senhor fica aqui na sala, aqui na cozinha, tá? Mas ali naquele quarto o Senhor não entra. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando? Essa casa somos nós. O Espírito Santo de Deus, ele quer entrar em todos os lugares, ele quer nos tomar por inteiro. Ele não quer pedaço. Então, quando o apóstolo Paulo escreve, ele está falando sobre a maturidade, sobre sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Ele chega a dizer aqui na carta a plenitude de Deus. Gente, mas a plenitude de Deus é algo grandioso demais. Não tem limite. Deus não é limitado. Então, como que ele fala toda a plenitude de Deus sobre nós? Como? Se nós não somos capazes nem de receber migalhas. Mas ele, a oração dele é ousada. Ele está dizendo, Senhor, habita por completo nesse povo. Senhor, muda a história por completa. Só que para isso a gente tem que permitir esse acesso do Senhor. Cristo, ele não quer comigo e com você um relacionamento de hóspede. Sabe? De chegar,
no hotel, ficar hospedado 1, 2 dias e ir embora. Não, ele quer ser o dono da casa. É o dono que ele quer ser. E ele vai ser se você e eu permitirmos isso. E nessa noite, Jesus está falando para nós, eu quero ser dono dessa casa. Mas sem lugar secreto, ele quer entrar em todos os lugares. Só que para isso, igreja, a gente precisa ser tomado por completo no Senhor e nós precisamos evidenciar Cristo em nossa vida. Nós precisamos ser como o próprio apóstolo Paulo diz, cartas vivas. As pessoas precisam olhar para nós e ver o reflexo do Espírito Santo de Deus em nós. Como? Através de mudança de vida. As pessoas precisam olhar para mim e falar, eu conheci a Renata tantos anos atrás, ela era assim, 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 mas hoje eu vejo ela diferente. Porque aí tem presença do Espírito Santo. Agora, quando eu digo que estou em Cristo e continuo a mesma pessoa, com as mesmas atitudes, com as mesmas práticas, o Espírito Santo de Deus, ele não habita em mim. Ele é um hóspede, ele passa, eu sinto, ele não é dono da casa. Isso é terrível para o cristão. E nós precisamos pensar sobre isso. Então, Cristo tem que ser o centro de tudo nas nossas vidas. Nós precisamos estar enraizados no amor de Cristo. E aí alguém pode dizer para mim, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Eu sinto a presença dele. Só que sentir a presença não é garantia de habitação dele. Eu estava ano passado com meu filho, mas algumas pessoas não aderam. E aí eu ouvi uma ministração, se eu não estiver enganada, foi do Marcos Feliciano. Ele ministrou lá, sabe? E aí ele falava sobre, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui estão sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Ele falava isso. Mas sentir a presença não quer dizer que ele habita em você. Sentir a presença não é garantia de salvação. Sabe? E aí ele falava, né? Que existe um fenômeno chamado emocionalismo que está confundindo os cristãos. E a gente precisa pensar sobre isso. Que é quando nós estamos na igreja, nós sentimos arrepios, nós choramos, pulamos, falamos em línguas, mas isso não é conversão. Isso é só sentir. Às vezes é só emocional. Num culto igual hoje, sexta-feira, que a gente sente a presença, um culto de oração. No começo, quando a irmã Claudiane já estava orando aqui, nós já estávamos sentindo a presença. Foi uma oração maravilhosa, o Espírito Santo de Deus, ele estava na casa. Eu sei que muita gente sente, mas isso não é sinal de salvação. Se sentir a presença do Espírito Santo de Deus, você está aqui dentro da igreja, você fala em língua, você sente, você tem toda aquela coisa gostosa, mas se você sai por aquela porta para fora e continua fazendo os mesmos erros diante, não houve conversão, não houve salvação. Precisa ter mudança de vida. Não adianta nada vir para a igreja, sentir a presença, falar em língua, se derramar, chorar, se quebrantar diante do Senhor, sair por aquela porta e colocar um cigarro na boca, beber um copo de bebida, ir para uma festa com adultério, prostituição, mentira, adultério. Não adianta nada. Só sentiu a presença. Pastora, mas então eu posso sentir? Pode. Mas não vai habitar em você, não vai ter salvação, não é habitação. Pode até ser usado, pode até sentir, mas não é aprovado. A Bíblia explica para nós isso também em Timóteo, quando o apóstolo Paulo está dando as orientações sobre obreiros irrepreensíveis. Nós precisamos ter transformação de vida. Nós precisamos ser moldados. Não adianta nada. Eu estou aqui em cima, ministro, e oro, e sinto, e falo em língua, e quando eu dobro a esquina, eu estou falando mal, eu estou acusando, eu não pago as minhas contas, eu trapaceio, eu manipulo. Isso não é conversão. Eu preciso ter convicção de que eu quero mudança de vida. Eu preciso ser transformado, eu preciso falar, Jesus, me ajuda. Porque a Bíblia diz, venha do jeito que está, né? Mas não permaneça.
Então você vai entrar de uma forma, só que a palavra vai te transformando, o Espírito Santo de Deus, ele vai te libertando. Hoje você sente a presença, aí você abandona velhas práticas. Amanhã você sente mais a presença e vai chegar o momento que você confessa Cristo e aí sim você é tomado pelo Espírito Santo de Deus e ele passa a ser o dono da casa. Mas é quando ele habita por completo. E o que nós temos visto ultimamente? Pessoas dentro da igreja que sentem demais a presença, mas que não tem mudança de vida. Dentro de casa, na rua, na sociedade. E aí o apóstolo Paulo está falando conosco sobre isso. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus, mas que vocês compreendam. Ele está falando isso aqui. Deixa eu só conferir o versículo aqui. No 18, ele diz assim, ó: vocês possam juntamente, como todos os santos, em unidade, compreender a largura, comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo. O que ele quer dizer? Você vai entender toda a dimensão de Cristo sobre as nossas vidas. Mas para isso a gente tem que ter o quê? Conversão, convicção de transformação, de mudança de vida. Então de nada adianta, porque eu já vi, igreja, já vi pessoas sentindo a presença, mas em casa com xingamentos, com soberba, com inveja, com ciúme. Só sentiu Cristo, só sentiu a presença. Não foi a habitação. É difícil falar sobre isso. Eu sei porque confronta, mas é necessário, sabe para quê? Para salvação. Porque se nós entrarmos por essa porta, passar anos e anos e anos e permanecermos da mesma forma, a gente não consegue alcançar o Senhor. Porque isso aqui é Cristo falando para cada um de nós. É Cristo nos dando a direção. Então, nós precisamos nos esvaziar de nós para que Ele entre. Esvaziar do orgulho, de todas essas coisas, sabe? Esses lixos. Porque a casa está cheia, nós somos seres humanos. Nós temos a natureza pecaminosa. Então nós somos cheios de ignorância, de arrogância, de mentiras, de vaidade, de prepotência. Nós temos isso. E aí Jesus ele vai retirando e tomando lugar e habitando. E nós precisamos permitir que isso aconteça. É um processo. Mas ele acontece. Lá no versículo 17 ele diz assim, ó, que você receba Cristo antes de qualquer coisa que precisa. Aleluia. Ele está falando, antes de Deus te dar qualquer graça, antes de você receber qualquer cura, que nós venhamos receber primeiro Cristo. Amém. Porque quando a gente tem Cristo, a gente tem tudo. A gente pede tanta coisa, na verdade a gente precisa só de um Cristo. Porque quem tem Cristo tem tudo. As bênçãos correm atrás da gente. Isso aqui eu estou querendo dizer para nós assim, ó, não vem para a igreja só por causa de bênção, não. Vem para a igreja por Cristo. Que as bênçãos sejam consequência de Cristo nas nossas vidas. Sabe por que a gente é bobo demais da conta? Sabe por que a gente é bobo? Olha só, lá no finalzinho ele fala assim, ó: Deus é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu estou pedindo isso aqui para Cristo. E Ele está me dando muito mais. Ele tem muito mais para me dar. Se Ele estiver em mim, tem muito mais. Porque Ele é dono de tudo, de todas as coisas. Sabe o que a gente entende sobre isso? Enquanto tiver vasilhas vazias, o azeite está derramando e transbordando. Quanto mais. Quando a vasilha se encher, o azeite para de derramar. Então não pode encher. Não pode parar. O azeite não pode parar. Nós temos que estar sempre vazios de nós. Para o azeite do Senhor continuar derramando sobre nós e nós transbordando uns para com os outros. É isso que Ele está dizendo. Jesus ele fala para nós assim, ó. Eu estava no quarto orando e falando, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Pedindo, né? A gente pede demais, né? Eu estava pedindo, não para mim. Aí Deus falou, eu tenho muito mais. Isso aí que você está pedindo é pouco, eu tenho muito mais. Eu tenho bênção sem medida, infinitamente mais. Nós não temos noção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não temos mesmo não. Porque se Ele nos garantiu a glória, se Ele nos garantiu o céu, se Ele morreu na cruz por nós,
para que nós pudéssemos habitar no céu, a gente se contentando com pouca coisa aqui na terra. Quando a gente tem o céu todinho para nós com Cristo. Imagina a graça. Então Paulo, ele ora para que aquele povo tenha raízes em Cristo. E nós também. Então a oração de joelho ela é tão poderosa, igreja, que ela ultrapassa o céu quando ela é sincera. Eu quero deixar 3 exemplos aqui na Bíblia que fala sobre homens, né, que oraram de joelhos. Em 2 Crônica nós vemos ali o rei Salomão. Naquela época, gente, um rei se dobrar, um rei ajoelhar, homem, machão, valente, ele se dobrou diante de toda uma assembleia para declarar que aquele primeiro templo era do Senhor. Ele se prostrou. Ali não tinha uma estátua, não tinha uma imagem. Ele se prostrou e estava na frente de vários homens, só que ele não se prostrou para aqueles homens, ele se prostrou para o Senhor, declarando a dependência dele. E quem foi Salomão? Todo mundo sabe. O homem mais sábio que já pisou na terra depois de Cristo. Aquele que tinha todas as coisas, os reinos, ele era super poderoso, mas ele se prostrou diante do Senhor. Olha o que ele alcançou. Aí nós temos outro, Daniel. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6, versículo 10 o seguinte: Daniel, 3 vezes por dia ele orava de joelhos. 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Era homem. E jovem. Durante 3 vezes por dia ele se ajoelhava diante do Pai. Quem foi Daniel? Simplesmente aquele que não foi morto na cova dos leões. Será que se jogar a gente na cova do leão, será que a gente chega caída no chão? Ou será que os leões já pegam a gente no ar? Eu nem sei. Porque ele orava 3 vezes por dia de joelho. Quem aqui ora 3 vezes por dia de joelho? 3 vezes por dia de joelho? Até eu falei, Senhor, o Senhor me pegou. Eu oro muito de joelho. Mas não dá 3 vezes por dia. Às vezes dá até 2, mas 3. Falei, a partir de hoje, arrumei até um travesseirinho para ajoelhar. Uma almofada lá da sala. Porque se me jogar na cova do leão, vou ficar lá com esses leões. A receita, Daniel já entregou para nós. Orar 3 vezes por dia de joelho, mas a oração com sinceridade. Só ajoelhar também não adianta. Mais um que eu acho maravilhoso. Esse aqui eu gosto de falar porque tem homem que tem resistência mesmo. Eu não dobro, eu não joelho. Jesus no Getsemane. Maravilhoso. Jesus é Deus. Aí lá em Lucas 22, 41, a Bíblia diz para nós que ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra à distância lá. E de joelhos orava. Foi quando ele falou, Senhor, se possível, parte de mim esse cálice. Então o próprio Jesus orou de joelho. Quem somos nós? Aleluia, Deus. Quem somos nós para não prostrar diante do Pai, sendo que ele se prostrou? E tem mais um detalhe: se prostrou e o pedido dele não foi atendido. Se, uma condição possível, afasta de mim esse cálice. Portanto, não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Aleluia. Então ele pediu de joelho e não recebeu. Então Jesus dobrou o joelho, mostrando para nós o poder e a intensidade de uma oração intencional de joelhos. Então a gente precisa se dobrar mais. A gente precisa se colocar mais diante do Senhor. Aleluia. A gente precisa parar com esse negócio, meu joelho está doendo. A gente consegue. A gente faz tanta coisa de pé com esse joelho. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar força para que a gente possa orar e seguir essas direções do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero te fazer um convite nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Só se você quiser. Sabe aquela causa difícil? Aquela causa que é impossível para nós, né? Que não tem jeito de resolver, mas para Deus tem. Porque Jesus pode todas as coisas, Ele está aqui hoje.
Eu quero te convidar para se prostrar diante do Senhor. Glória a Nós Deus. vamos fazer duas orações. A primeira oração nós vamos fazer de joelhos, com submissão. Quem quiser, quem puder, de joelhos, para o Senhor. Amém? E aí a segunda oração, eu vou pedir os obreiros para ajudar na intercessão. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nos prostrar diante de Ti. Jesus querido e amado, Santo de Israel, meu Deus, a Tua igreja se prostra diante do Senhor porque conhece, meu Deus, e reconhece a soberania do Senhor. Grande é o Senhor dos exércitos, Pai. Nós nos submetemos e nós sabemos, Pai, do poder, Pai, do Senhor. E nós queremos nessa hora, para a glória do Teu nome, Deus, pedir o Teu socorro, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nessas causas impossíveis diante dos nossos olhos. Mas que o Senhor, Deus, tem poder para fazer. Jesus, o Senhor tem a chave de todas as coisas. Nós pedimos ao Senhor cura. Nós pedimos ao Senhor restauração, libertação. Nós pedimos ao Senhor renovo. Nós pedimos ao Senhor a presença do Senhor sobre a nossa vida, a nossa casa. Pai, nós pedimos ao Senhor restauração nos casamentos. Meu Deus, nós declaramos a nossa dependência do Senhor e nós oramos intencionalmente agora por uma causa. Ah, Jesus, assim como o apóstolo Paulo escreveu na Tua igreja, Pai. Oh, Jesus, por essa causa, nós nos colocamos de joelho diante do Pai. Meu Deus, essa situação, Pai, da Tua igreja, os Teus filhos apresentam ao Senhor, agora é só o Senhor que pode. É renovo, Espírito Santo, é restauração da Tua parte. Deus, nós clamamos a misericórdia do Senhor sobre nós. Pai, eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus, Pai. Vai visitando cada vida que está aqui nessa noite. Vai visitando aqueles que não puderam estar aqui, meu Deus. Vai visitando os familiares. Meu Deus, vai promovendo libertação dentro dos lares, Deus soberano. Jesus, entra e habita essas casas, meu Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Jesus, esse lar é do Senhor. Nós não queremos o Senhor como hóspede, nós queremos o Senhor como dono da casa. Entra, Jesus, e faz de nós vaso novo na Tua presença. Vaso novo, meu Deus, de honra. Enche-nos com Teu azeite. Enche-nos com a Tua presença. Restaura-nos o vigor. Fortalece-nos, Senhor. Pai, nós queremos voltar no primeiro amor. Nós queremos sentir a Tua presença. Ai, Jesus soberano, nos toma pelas mãos. Perdoa nossos erros e as nossas falhas, Jesus querido. Perdoa, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Senhor e Salvador. Sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas, Pai. Nós não queremos sentir apenas emoção, Deus Santo. Nós queremos conversão, nós queremos convicção do poder do Senhor sobre nós. Nós queremos ser moldados. Jesus, nessa hora nós oramos pedindo ao Senhor, Pai, por libertação de vícios, por libertação de domínios malignos, meu Deus. Vai cancelando e repreendendo aquilo que não provém do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, que a nossa oração chega, Pai, ao trono da glória do Senhor. Nós oramos e rendemos graça a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Habita em nós, Senhor dos exércitos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, igreja? Glória seja dada ao Senhor. Eu sei que você gostou de ficar ajoelhado, eu sei que você quer ficar mais, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está te tocando. Se você quiser, pode continuar, e se você quiser, pode levantar, e eu quero pedir os obreiros agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos evocar a presença do Senhor e de Deus. Nós queremos renovo da parte do Senhor, Pai. É nos Teus obreiros, é nos Teus filhos, aqueles que estão enfraquecidos, meu Deus, sejam fortalecidos na Tua presença. Vai tocando Teu povo, vai repreendendo em nome de
Senhor sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai revestido. Nós oramos agora pelos nossos filhos. Nós apresentamos os jovens, as crianças, nas mãos do Senhor, nossos filhos. São do Senhor Jesus, Pai. Oh, Jesus querido, esses filhos são do Senhor, Pai. Meu Deus, guarda nossos pequeninos, Pai, em casa, na escola, na rua. Guarda, meu Deus, os nossos jovens, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai repreendendo todo mal contra a vida deles, Pai. Coloca anjos do Senhor junto com os nossos pequenos, Pai. Guarda eles e livra de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós chamamos a tua presença. Pedimos ao Senhor, renovo da parte do Senhor. Renova, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Renova. Enche esse vaso do teu azeite. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo de Deus. Os vasos do Senhor com o teu azeite. Traz refrigério na alma. Traz cura, Senhor. Traz libertação na tua presença. Pelo teu santo nome. Que vidas venham ser tocadas. Pelo poder do teu Espírito, Deus. Oh, Jesus, nós declaramos, Pai, que necessitamos do Senhor nessa hora. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Jesus querido, traz refrigério. Traz descanso do Senhor sobre essa alma angustiada e aflita. Oh, Espírito Santo de Deus. Jesus querido, amado, nós queremos a tua presença. Oh, Jesus, nós queremos o teu poder de promover, Pai, a tua misericórdia. Nós não queremos só emoção, nós queremos, Pai, a presença do Senhor em nome de Jesus. É conversão, Senhor, que nós pedimos. É conversão, Espírito Santo de Deus. É conversão, Pai, é salvação dentro dos lares. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor, Pai. Opera, meu Deus, no milagre. Nos meios e no meio dos teus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus. Meu Deus, os teus filhos pedem a tua presença, Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus, sejam tocados pelo teu Espírito. Traz refrigério, Senhor. Traz renovo, Senhor. Traz restauração, Espírito Santo de Deus. Acende outra vez a chama, Pai. Acende outra vez a chama. Acende essa chama, oh, Jesus, acende essa chama. Oh, Deus, que os filhos Santo do Senhor habitem em nós por completo. Que haja batismo com o Espírito Santo de Deus, do Senhor, sobre as nossas vidas. E que cada um seja tocado pelo teu Espírito. E que quando sairmos dessa porta para fora, oh, Espírito Santo de Deus, que nós sejamos libertos, Pai, inteiros de corpo, alma e espírito, para exaltar e engrandecer o nome do Senhor, Pai. Nós queremos ser a habitação do teu Espírito. Meu Deus, traz renovo, traz restauração. Acende, Jesus, essa chama outra vez. Acende outra vez, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz brotar dentro de nós, no nosso coração, que nós sejamos tomados, habitados pelo teu Espírito, para a glória do teu nome, Jesus. Oh, Deus, que haja, meu Deus, mover o Senhor sobre as nossas vidas e que nós possamos contemplar a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor sobre nós, no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja tomado pelo Espírito Santo de Deus, que a misericórdia do Senhor te alcance, não só hoje, mas todos os dias, e que haja restauração da parte do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor, acende outra vez a chama do Espírito Santo do Senhor sobre nós, Pai. Não deixa apagar, porque nós necessitamos do teu socorro e da tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Que nós possamos ser tomados pelo Espírito Santo de Deus em verdade, em Espírito. E que o Senhor venha repreender tudo aquilo que não provém dele no meio de nós. Oh, Jesus querido, opera o milagre, Deus Santo. Aleluia, Jesus.
Que os vasos do Senhor venham ser cheios de azeite novo, fresco, transbordando na vida de outras pessoas. O Senhor, Ele trouxe renovo na sua vida. Você vai transbordar na vida de outros. Aleluia, Jesus. Essa unção que foi derramada sobre os vasos do Senhor serão transbordados, multiplicados na vida de outras pessoas para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Até aqui o Senhor mandou que orasse. Até aqui o Senhor mandou que fizesse para a glória do nome dEle. Que grandes coisas fez o Senhor aqui nessa noite. Aleluia. Quem pegou a Bíblia na mão aí? Quem foi que Deus colocou a Bíblia na mão? Quem foi? Aleluia, Jesus. Glória seja lá ao Senhor. Eu fico pensando tanto que Deus é misericordioso. Tem libertação de bebida aqui hoje. Eu senti cheiro de algo. Libertação de bebida, tá? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Hoje chegou o dia. Tem gente que vai ser liberta de álcool. Aleluia. Eu creio no nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Na glória do nome do Senhor. Deus Santo. Deus operou dentro de casa. Deus operou em ministérios limpos e maravilhosos. Deus renovou o vaso para a glória do nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor dos Exércitos. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Pastor, graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Se o Senhor falou com você, amém. Porque foi poderoso que o Senhor faz no meio de nós. Amém? Amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja que a paz dos três sabemos. Coloquem suas vidas o que foi ministrado hoje. Isso é da parte de Deus. Se nós queremos passar por uma transformação, se nós queremos ser moldados, mudados, nós temos que sentir que somos confrontados pela palavra de Deus. Amém? Vamos para casa em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos te agradecer. Agradecer ao Senhor pela misericórdia que eu tenho com cada um de nós, Pai. Agradecer ao Senhor por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações. Pai, nós queremos pedir em nome do Senhor Jesus, Pai, nos dê força, Pai, nos dê sabedoria, nos dê estratégia, Senhor, para que nós venhamos colocar essa ministração em prática em nossas vidas, Pai, para que nós venhamos, Senhor, a não ser somente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, nos fortaleça, nos dê direcionamento, nos dê discernimento da parte do Senhor. Papai querido, Santo Israel, quero te pedir em nome do Senhor Jesus, Pai. Cada lar aqui representado seja agora alcançado pelo Senhor, Pai. Pai, que cada lar aqui representado seja agora guiado, direcionado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Pai, vai de encontro, Pai. Vai de encontro à necessidade de cada um dos Teus filhos, Senhor. Pai, aqueles que não estão aqui, Pai, que não puderam vir, que a mão do Senhor esteja sobre eles, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quantos creem, digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.